Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Nessa aula trataremos sobre introdução ao calor específico, capacidade térmica e calor sensível. Vamos iniciar recordando um pouco sobre os estados físicos básicos da matéria. Nós temos o estado sólido. Nesse estado, as forças de coesão, de união entre as moléculas são bem fortes e mantêm essas moléculas bem próximas uma das outras. Os sólidos possuem forma e volumes definidos. Ele sempre terá a mesma aparência e ele sempre ocupará a mesma quantidade de espaço, ou seja, um volume. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas uma das outras. Vai haver um certo espaço entre essas moléculas. O líquido possui uma forma variável e possui volume constante, ou seja, um líquido sempre assume a forma de seu recipiente e ocupa a mesma quantidade de espaço, ou seja, ocupa o mesmo volume. No estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas uma das outras. Elas possuem grande liberdade de se movimentarem. Não possuem forma e nem volume fixos. Assim, um gás sempre terá a forma de seu recipiente, ou seja, independe do tamanho ou da forma do recipiente. Vamos tentar entender o que é um vapor e o que é um gás. Um gás é toda substância que se encontra permanentemente no estado gasoso, ou seja, não possui nem forma e nem volume próprio. O ar atmosférico, sabemos que ele é composto por vários gases: oxigênio, gases nobres, nitrogênio e gás carbônico. Outro exemplo de gás é o que nós utilizamos nas nossas cozinhas, que é o gás liquefeito de petróleo. Esse é um exemplo de gás que passou por um processo de transformação. Então, esses exemplos, eles se encontram permanentemente no estado gasoso. Eles não possuem nem forma e nem volume próprio. Já o vapor se refere a uma substância que encontra-se no estado gasoso, mas de forma instável, que pode facilmente liquefazer, ou seja, ele pode facilmente voltar para o estado líquido. Um exemplo de um vapor é o vapor de água, ou seja, é um estado temporário em que uma substância se encontra. Vamos tentar entender o que é uma caloria. Uma caloria, simbolizado por cal. Uma caloria é a quantidade de calor, vamos representá-lo pela letra Q, necessária para levar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. A unidade de medida de caloria não faz parte do Sistema Internacional de Unidades, o SI. A unidade de medida para calor, segundo o Sistema Internacional, é o Joule, representado pela letra J. Uma caloria equivale a 4,1868 joules. Isso aqui é exato. Pode aproximar por 4,19 joules. A quilocaloria é muito usado para medidas de quantidade de calor. Uma quilocaloria equivale a 1000 calorias, ou seja, 10 elevado a 3 calorias. A unidade térmica britânica, BTU, é uma unidade técnica usada para a quantidade de calor e é muito utilizada em manuais para caracterizar equipamentos e máquinas que envolvem a energia térmica. 1 BTU é equivalente a 252,4 calorias. Se você transformar isso aqui em joules, vai nos fornecer 1055 joules. Calor específico. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. O calor específico, representado pela letra C minúscula, indica o comportamento do material quando esse material é exposto a uma fonte de calor. O calor específico depende somente da substância da qual é formada o corpo. A unidade de medida de calor específico usualmente é caloria por grama grau Celsius e no Sistema Internacional é o Joule por quilograma Kelvin. Exemplo: o calor específico da água é equivalente a 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico da areia é equivalente a 0,20 caloria por grama grau Celsius. Quem é que tem o calor específico maior? A água ou a areia? Vamos tentar responder essa pergunta por meio do significado físico do calor específico. O calor específico da areia equivale a 0,2 caloria por grama grau Celsius. Isso significa que cada grama de areia necessita de 0,2 calorias para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, significa que cada grama de água precisa de 1 caloria para variar sua temperatura de
1 grau Celsius. Um alto calor específico nos informa que um objeto, um corpo, deve receber bastante calor para poder mudar a sua temperatura. Observe aqui que o calor específico da água é maior que o calor específico da areia. Um material com baixo calor específico indica que esse material é bastante sensível às variações de temperatura. Para aquecer ou esfriar determinada quantidade de massa desse material, é necessária pouca quantidade de energia recebida ou cedida. Vamos imaginar a praia. Nós temos a água do mar e o continente. A areia da praia, durante o dia, é mais sensível às variações de temperatura. Durante o dia, a areia da praia apresenta-se em uma temperatura superior à temperatura da água. E a gente observou na tela anterior que o calor específico da areia é 5 vezes menor que o calor específico da água. Assim, durante o dia, a areia da praia apresenta-se em uma temperatura superior à da água. A capacidade térmica é representada pela letra C maiúscula. É uma grandeza física que é determinada pela quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura sofrida por ele. Matematicamente, temos que C equivale a Q sobre ΔT, onde C é a capacidade térmica, que é dada em caloria por grau Celsius, ou no sistema internacional Joule por Kelvin. Temos o Q, que representa a quantidade de calor, pode ser em calorias ou em Joule, e o ΔT, que representa a variação de temperatura, que pode ser em Celsius ou em Kelvin. A capacidade térmica e o calor específico estão relacionados através da expressão Czinho, que é o calor específico, equivale a C grande, que é a capacidade térmica, sobre M, que é a massa. Assim podemos relacionar a capacidade térmica com o calor específico. A capacidade térmica tem um significado físico. Significado físico da capacidade térmica. Cada corpo comporta-se de forma diferente ao receber uma determinada quantidade de calor. Novamente o exemplo da areia e a água do mar. A areia e a água do mar estão submetidas à mesma fonte de calor, é a energia do sol. Mas a areia fica muito mais quente do que a água. Isso acontece porque a areia e a água possuem capacidades térmicas diferentes. Dois corpos feitos do mesmo material, mas de massas diferentes, podem sofrer variações de temperaturas diferentes ao receberem a mesma quantidade de calor. Por exemplo, se a gente quiser aquecer duas chapas de metal, uma com 5 kg e outra com 10 kg, será necessário fornecer maior quantidade de calor à chapa de 10 kg, já que a sua massa é maior. Assim, a capacidade térmica é uma propriedade dos corpos, que depende apenas de sua massa. Vamos estudar dois tipos de calor. Na aula de hoje vamos estudar apenas o calor sensível. Quando o calor recebido ou cedido por um corpo provoca apenas uma mudança de temperatura, ele é chamado de calor sensível. Quando o calor recebido ou cedido por um corpo provoca uma mudança em seu estado físico, é chamado de calor latente. Esse calor latente vamos tentar estudar ele mais lá na frente. Calorímetro é o instrumento utilizado para medir as trocas de calor entre dois ou mais corpos. Ele é considerado um sistema termicamente isolado. Ele possui um agitador e um termômetro. Vamos dar exemplos de calor sensível no nosso dia a dia. Por exemplo, um televisor, quando ele é ligado por determinado tempo, ele vai ser aquecido, mas ele não vai mudar nada em sua forma física. Uma colher de metal em contato com uma chama vai ser aquecida, porém não acontece nenhuma mudança em seu estado físico. Ou seja, se o corpo é sólido, ele continuará sólido. O ar-condicionado, quando ele adiciona ou retira calor do ar de um cômodo, ele provoca apenas uma mudança de temperatura no ambiente. Observe que no calor sensível não há mudança no estado físico, que é o sólido, líquido ou gasoso. Ele continua com o seu estado físico. Imagine um corpo de massa M submetido a uma temperatura inicial, isso antes do aquecimento. Se você aquece o corpo, você aquece esse material com uma certa quantidade de calor, que vamos representar pela letra Q, após o aquecimento, o corpo terá uma temperatura final. Assim, um objeto de massa M, com uma temperatura inicial, TI, após receber uma quantidade de calor,
a sua temperatura passa a ser TF, sem que ocorra uma mudança de estado. Ou seja, se for aqui um sólido, ele vai continuar um sólido. Isso caracteriza o calor sensível. Podemos tirar dessa ilustração os dados para obtermos a equação fundamental da calorimetria. Q igual a mc ΔT. Q é a quantidade de calor, m é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final menos temperatura inicial. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios de calor específico, capacidade térmica e aplicar a equação fundamental da calorimetria. Obrigado aí pela atenção e bons estudos.